Mas vamos lá, 1 Samuel capítulo 17. Então é esse o texto que Deus tem ministrado aí ao nosso coração ao longo dessa jornada que estamos vivendo, partindo aí para o final do ano já, né? Temos aí apenas mais 2 domingos e acabou o ano de 2021, 20 aliás. Nossa, estou pulando um ano. Mas acabou esse trem. É isso que importa, né? Vamos ver o que Deus tem para nós no ano que vem. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso de número 38. Amém? Estamos fazendo uma sequência expositiva do texto, né? E daqui extraindo o caminho para nós vencermos gigantes através de Davi, que foi o maior vencedor de gigantes da história da humanidade, né? Digo maior porque ele venceu basicamente sozinho, né? Com a ajuda de Deus, é claro. Diz assim o texto, verso 38 de 1 Samuel 17. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Em seguida, Davi tomou na mão seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor. Isto é uma espécie de sacola. Pegou a sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Pai, eu quero mais uma vez, humildemente, em nome do teu filho Jesus, pedir que nesse momento o teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração. Até agora fomos nós quem falamos com o Senhor através do culto que estamos prestando a Ti, através da adoração, das contribuições. Mas agora nós precisamos Te ouvir. Por isso, Senhor Deus, em nome do Teu Filho e com o auxílio do Teu Espírito Santo, eu Te peço que o Senhor venha a impedir qualquer influência, ó Deus, externa, qualquer influência interna, que não seja o Senhor, a ocupar a nossa mente e o nosso coração nesse momento, para que possamos aprender o caminho para vencer os gigantes. Eu entrego em teu altar que o Senhor repreenda o mal e que essa boa semente caia num coração preparado, quebrantado e contrito, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Estamos caminhando aí nessa jornada do caminho para vencer os gigantes. Nós já falamos que é Deus quem escolhe os vencedores. Nós já falamos que a escolha de Deus, ela é perfeita. Ela não é uma escolha com base nos princípios, né, ou em princípios humanos. Dissemos que tem que ser cheio do Espírito Santo. Né? Para vencer o gigante, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Ser submisso às pessoas que estão acima de você. Não se preocupar com os opositores, eles sempre existirão. E na semana passada eu falei que nós precisamos tomar iniciativas. Esse é o caminho que Davi está percorrendo para vencer os gigantes. E hoje nós iremos apresentar mais um princípio. Hoje nós iremos aprender mais sobre o caminho que nos conduz à vitória contra os gigantes e como que nós vencemos esses gigantes que surgem dia a dia.
e analisando a experiência do vencedor de gigantes, Davi, com base em 1 Samuel 17, nesses versos do 38 ao 40, eu cheguei a mais uma conclusão e eu quero compartilhar com a igreja nesta manhã. Então, o caminho para vencer gigantes: seja você mesmo, lute com o que você tem, porque é o suficiente. Amém? Vamos dizer juntos? O caminho para vencer gigantes é eu ser eu mesmo, lutar com o que eu tenho, porque isso é suficiente. Se você crê nisso, vamos aplaudir a Jesus bem forte nesta manhã. Aleluia! Irmãos, é impressionante o quanto as pessoas tentam nos mudar. É incrível que nós somos desafiados à mudança o tempo todo. As pessoas, elas querem nos mudar o tempo todo, nas mais diversas áreas. E interessante que o objetivo dessa mudança sempre é para agradar alguém. Não é porque nós queremos. A mudança não é porque nasceu dentro do meu coração, mas é por alguma influência externa. Alguém querendo que eu mude para preencher a satisfação egoísta do outro, que não está preparado para me aceitar como eu sou. Basicamente, é nessa proposta, é essa pegada, é assim que as pessoas agem conosco. Você tem que mudar o tempo todo para satisfazer alguém, para agradar alguém, senão você sofre uma represária, senão você pode ser demitido, senão você perde o casamento. Quantos casamentos acabam porque o outro não muda, não é isso? É assim que as pessoas agem. E esse é a forma de tratamento, é o argumento mais fracassado que as pessoas colocam para se desvincular umas das outras. Ao invés de pensar, não, eu estou me divorciando porque eu sou egoísta, não estou preparado para assumir uma família ou viver com esta pessoa, então eu vou mergulhar na vida louca. Mas não, geralmente o argumento é esse cara não muda, essa mulher não muda, esse filho não muda, e etc, e etc. Nós não conseguimos ser nós mesmos, basicamente, em momento algum de nossa vida. No meio da família, as pessoas muitas vezes têm que usar uma máscara. Elas não podem expressar o que elas pensam. Veja isso em grupo de WhatsApp, por exemplo, né? Se você pensa ao contrário de alguém, chega em época de eleição, sangue de Jesus tem poder, como se aquele cara fosse íntimo do outro, né? Não, eu sou parça do Bozo. O cara nem sabe quem eu sou, e aí eu sento a peia na minha família, e sai do grupo, e faz isso, e faz aquilo outro. É uma bobagem. Você não pode ser você mesmo em nenhuma esfera da sociedade nos dias de hoje. E esse é um caminho perigoso, irmão. Tá certo que tem coisa que precisa de mudança, tem que haver ajustes, não é esse o cenário, não é essa a proposta da mensagem, não é por aqui que Davi está trilhando. Mas com base no texto, nós percebemos que quando as pessoas resolvem nos apoiar, é incrível que elas querem que nós sigamos o seu plano, o seu projeto. Ela só me apoia se eu tiver um projeto que a satisfaça. E é isso que Saul está fazendo. É basicamente isso que o rei está dizendo. Olha, você pode vir, você é muito bem-vindo, mas você vai ter que lutar com o gigante desta maneira. Você vai colocar essa roupa, você vai colocar esse capacete, você vai pegar essa espada, você vai fazer assim. Sabe por que as pessoas agem assim conosco? Primeiro, elas não acreditam em nós. Elas não acreditam que você pode conquistar do seu jeito. Então elas querem te colocar dentro de um projeto, dentro de uma caixa, dentro de uma metodologia. E Saul está tentando fazer assim com Davi. Saul está propondo a Davi que ele colocasse uma parafernália, que ele colocasse uma vestimenta que ele jamais conseguiria fazer alguma coisa na vida por causa daquele projeto de Davi, por causa daquele projeto, aliás, de Saul, por causa da forma
pela qual Saul tenta colocar esse homem de Deus, esse jovem, esse rapaz corajoso, cheio de projetos, cheio de dinâmica. E olha que nesse tempo de pandemia nós estamos percebendo isso acontecer. As pessoas muitas vezes, elas querem nos colocar dentro de uma metodologia, dentro de uma caixa, não, porque sempre foi assim, nós sempre vencemos gigantes desta maneira e não vai ser diferente agora. Você não sabe nada, Davi, você é um pastor de ovelhas, você não entende nada de guerra, de tática militares, etc. Você é um ignorante, então você vai colocar essa roupa. Tem gente querendo colocar roupa em você. Tem gente querendo fazer com que você entre dentro dessa caixa ilusória, insatisfatória, de fracasso. E aí você não vai conseguir vencer na vida. Você não vai conseguir vencer os gigantes, porque não é você. Não é você, que não era Davi que desceria lá, era um robô, alguém projetado por Saul, que iria lá lutar contra aquele gigante, qualquer pessoa, qualquer característica, menos Davi. E aí Davi então, ele coloca aquela roupa, ele se veste com aquela armadura, depois de muita relutância, e Davi vai falar para Saul, olha, eu não consigo nem me mover com esse negócio, finalmente o rei concorda. Mas antes da luta, o jovem pastor teve que vestir uma armadura que não era dele. Deus me trouxe aqui nessa manhã para lembrar você que muitas vezes você está vestindo uma armadura que não é sua. Que muitas vezes você está se comportando como uma pessoa que não é você. É lógico que respeitando o momento, mas é tempo de nós tirarmos as máscaras. Não de uma forma literal, você tem que usar máscara. Principalmente na igreja, tira lá na sua casa. Na igreja, na rua, nos lugares, nos ambientes, você tem que usar. Mas as pessoas, elas estão vivendo uma vida mascarada, sendo outras pessoas que não são elas. E aí dificilmente elas vencerão na vida, dificilmente elas vão conseguir conquistar. Davi estava com aquela roupa, e aí Davi então vai falar com aquele homem, olha, eu não consigo nem mesmo mexer com isso. E é interessante que ele percebe isso antes da luta. Já imaginou se Davi percebesse essa limitação quando ele estivesse na batalha? E é por isso que muitas pessoas estão derrotadas hoje, porque elas não têm essa percepção. E elas vão para o campo de batalha vestindo aquela roupa que não é dela, utilizando-se de recursos que não lhe pertencem, que não fazem parte dele, que não tem nada a ver com a sua realidade. E aí então elas serão fracassadas. E estão fracassadas na vida. Mas Davi, antes de ir para a batalha, ele dá uma olhada mediante as circunstâncias, e aí ele percebe que aquilo dali não seria saudável para ele. E Davi sabia que se ele fosse com aquela roupa, ele iria morrer, porque ele não era ele não estava preparado, ele não foi treinado daquela maneira. Meu irmão, se você for para a batalha usando algo que não é seu, você vai morrer, você não vai conseguir, você não vai conquistar, você não vai romper na vida, porque não é você. Seja você mesmo, não morra, não destrua a sua vida, não destrua os planos de Deus para você, não destrua os projetos, não acabe com a sua família, mas seja quem você é. Sabe? É incrível como as pessoas querem ser outras coisas. Outro dia eu estava voltando de uma aula, eu não me lembro em qual aeroporto que eu estava, não lembro se era em Cuiabá, não me recordo, mas eu vi uma situação tão engraçada. E eu gosto de ficar vendo as coisas, né? Isso faz parte, né? Ficar meio que Zé Poviano e tal. E aí eu percebi uma mãe e um menino. E o moleque se jogando no chão, uma confusão, um negócio esquisito ali. Né? E eu mexendo no computador. Aliás, eu estava terminando de preparar a aula, indo para Porto Velho, e ali, eu só olhando lá o menino e tal, e ela xingando, né? Um comportamento esquisito, uma falta de educação de ambas as partes. E aí, de repente, acho que para mostrar que estava no aeroporto, né, tinha um avião da Azul atrás, assim, lógico, nós estávamos ali no embarque, né, e lá atrás tinha um avião. Aí ela colocou o menino em sorrisão. Tá, tirou uma foto aí, largou o menino e começou de novo a excomungar. Sabe?
Então hoje a gente vê aí nas redes sociais todo mundo com aquele sorrisão. Termina o selfie, pessoas mascaradas. Quer vencer gigante? Seja você mesmo. Às vezes você não quer tirar selfie com sorrisão, né? Tira com a cara fechada. Engraçado que ninguém posta lá, é ou não é? Ninguém posta lá uma tragédia. Você não vê no status ninguém. Uma complicação, uma briga, a família sendo ela mesma dentro de casa, não é isso? Mas na rede social tá todo mundo aí bonitinho, bombadão e etc. Mas no dia a dia não tem nenhuma câmera, não tem nada filmando. Quando não há um entendimento, quando há um conflito, quando há uma situação que precisa ser mais enérgico para resolver aquela situação, então não há isso, porque nós vivemos debaixo de máscaras. Dificilmente você é você mesmo. E é muito comum e muito natural, ao longo da sua vida, você viver uma vida dupla, a ponto de você perder a sua identidade. E nos consultórios, meus irmãos, estão cheios de pessoas que não sabem quem elas são, que não têm identidade. É um problema, é um perigo. E Davi, ele tinha uma identidade. Ele não podia ser outra pessoa para agradar o rei. Não, eu vou colocar essa roupa aqui, senão eu vou ser mandado embora. Não serei mais funcionário de Saul. Davi não estava nem aí. Davi conversa com ele. Davi vai dizer, olha, eu não consigo nem andar. Não dá. Eu não posso cometer esse erro. Eu vou morrer se eu for lá. Não cometa mais esse erro, meu irmão, de sendo outra pessoa que não é você. Seja você mesmo. Tenha a sua própria identidade. Davi vai dizer, eu não posso descer. Homens e mulheres de Deus estão perdendo a identidade. Não são verdadeiros, são falsos, são mentirosos. São injustos, e não são leais. Eu recebi uma ligação essa semana, que coisa nojenta. De manhã, 7h30, o cara me ligou e começou a falar mal de uma outra pessoa para mim. E aí, na reunião passada, a gente percebia eles brincando ali, falando e tal, e daí no outro dia já não prestava mais. Eu simplesmente ouvi aquilo, eu não falei nada. É lógico que eu fui cúmplice daquela situação, porque eu ouvi. Pessoas falsas, nos bastidores falando mal uns dos outros e querem vencer gigantes. Não vai vencer. Porque no reino de Deus as coisas não ficam baratas não, meu irmão. Está tudo registrado lá diante de Deus. E de lá não tem como você mudar mais, não mexer os pauzinhos, né? Passar um pano. Não, aquele jeitinho brasileiro, ou aquele jeitinho eclesiástico. Imagina, vai lá um anjo, vai trocar uma ideia e tal, vai passar uma fita, né? Como aquele rapaz brinca. Isso não funciona. Não perca a sua identidade. Seja verdadeiro. Você não precisa ser o que as pessoas querem que você seja. Davi não era um militar, Davi era um pastor. E o texto mostra isso no verso 40. Davi não era um guerreiro aparelhado, aparamentado. Ele era um pastor de ovelhas. Ele era ele mesmo. Você não precisa agradar ninguém para crescer na vida, não, meu irmão. Você não precisa ficar puxando aí, um termo até ruim, eu não vou citar, mas você não precisa ficar fazendo nada, né? Agradando aí as pessoas e tal. Eu vou vencer se eu colar nesse cara aqui e etc, né? Se eu for amigo aí do Bruno Covas, aí ele vai abrir as portas para mim, vai me colocar num determinado lugar. É verdade, isso acontece mesmo, mas você não precisa disso. Você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Você tem as mãos do Senhor abrindo portas para você, com chaves eternas, aonde ninguém fecha. Você não precisa ficar agradando ninguém para você ser alguém em sua vida, não. Não precisa, meu irmão. Vai pelos caminhos de Deus, pelos caminhos da obediência, pelos caminhos da graça. Às vezes nós queremos mostrar algo que nós não somos e caímos em grande perigo. Pessoas de Deus tentaram fazer coisas que não eram para elas fazerem e caíram em grandes perigos. Davi foi chamado para tomar precauções antes do combate. E aí, meu irmão, eles queriam que ele usasse uma armadura de guerra. Só que Davi não caiu nessa. Tem gente querendo que você faça o que não é para você fazer. Tem gente querendo que você seja o que não é você, que não é você. Sabe? Davi, ele pode ter olhado lá e falado, uau, eu fiquei bonito. As pessoas vão me valorizar porque
eu estou todo aparamentado, eu estou bonito na foto e etc. Mas seria uma grande tragédia. E aí então Davi, ele se mostra um homem confiante em Deus. Porque quando você é você mesmo, você confia em Deus, você dá mais credibilidade, porque você conhece as suas limitações, você sabe que você não é um guerreiro de um exército, mas na hora que você precisa, Deus vai colocar as mãos sobre você. Davi nunca foi um guerreiro militar, mas Davi era um homem corajoso, Deus estava com ele. Quando precisou encarar aquelas bestas feras, o Senhor foi com ele e ele salvou as suas ovelhas. Então Davi tem a percepção, não, se eu for do jeito que eu fui, lá no mato, lá sozinho, quando era eu mesmo, ninguém estava me observando, Deus vai me dar a vitória. Se você for você mesmo, Deus vai te dar a vitória. Agora, por outro lado, o rei, os soldados, o povo, as famílias daquelas pessoas, e até mesmo o gigante, olhou para Davi e viram ele um homem fraco. Olharam para ele e desprezaram. Depois que ele deixa aquela armadura. Mas Deus olha para Davi e vê um homem cheio de força, cheio de fé. Deus olha para Davi e vê um homem capaz. Deus olha para Davi e fala, opa, agora sim, esse é o Davi que eu chamei lá no meio da sua casa. Esse é o homem que eu vou usar. Esse é o homem segundo o meu coração. Abandonou a confiança no exército, voltou a confiar em mim, aleluia. Quem sabe você estava confiando em pessoas. Quem sabe você estava confiando em homens ao longo desse ano, ao longo da sua história, com medo de ter algumas percas. Meu irmão, volte a confiar em Deus, que Deus vai te abençoar. Enfrente os gigantes, não caia na armadilha, não vista uma roupa que não é sua, para vencer algumas situações na vida. Seja você mesmo, pequeno, fraco, não importa, o que importa é o que está dentro do seu coração. Ainda que as pessoas não acreditem em você. Olha que loucura, ele tira lá a armadura, deixa de lado, e aí então ele vai dizer, olha, eu não consigo me mover com isso daqui, e no verso 40 ele volta a ser um pastor. E aí então Davi, ele começa ali a pegar o seu umborná, né? Ele pega lá, umborná é aquela sacolinha. Quando eu era criança, minha mãe fazia aquilo para eu ir para a escola, lá no Paraná, sabia? Nós chamávamos lá de umborná, né? E ela fazia umborná porque a gente não tinha dinheiro para comprar mochila, não tinha nada disso. Era um caderninho surrado, um lápis preto e uma borracha, apenas um kit de roupa, né? Que era um calção azul e uma camisa branca. Aí chegava em casa, tinha que tirar, no Paraná era aquela terra vermelha, porque estava tudo sujo. Minha mãe lavava com um anil, pendurava, no outro dia eu colocava para ir para a escola de novo pela manhã, e aquele umbornazinho do lado. Não tinha mochila. Não tinha aquele carrinho, né, para você sair puxando e tal. Bonitão, né? É lógico que hoje é outro tempo. Então eu sei que Davi estava usando. Ele pega tudo aquilo dali e começa então a colocar naquela sacolinha algumas pedras. Ele vai até o riacho. Olha como ele era ele mesmo, simples. Olha que loucura. A pessoa lá embaixo, um gigante, eu descendo de encontro a ele. Aí eu chego até o riacho, a água descendo, escolho ali umas pedras, o texto fala pedras lisas. Ele estava acostumado. Ele pega aquelas pedras, 5 pedrinhas, lava bonitinhas as pedrinhas, enche o seu umborná. Aí ele pega a sua tiradeira, né, como se fosse um estilingue. Ele pega aquela tiradeira que era utilizada para espantar as feras do campo que iriam tentar agarrar as ovelhas. Ele usava aquilo. Tá certo que ele mata o urso e o leão com as mãos, mas aquilo era um objeto comum para espantar os chacais, espantar outros animais que poderiam chegar até as ovelhas. Então ele está acostumado. É ele mesmo. Cara simples, do campo. Percebe a diferença? Se você quer vencer na vida, seja você mesmo. Para de enganar. Para de enganar as pessoas. Para de ser uma pessoa na frente e outra pessoa atrás. Toma jeito, meu irmão. Cria vergonha. Seja crente de verdade. Uma pessoa que teme a Deus. Senão a única coisa que você vai conquistar é fracasso, inimizade, distanciamento. A não ser que você queira essa realidade para a sua vida. Mas se você quer vencer os gigantes, comece a agir então do jeito que você é.
Seja humilde, seja simples, ainda que ninguém acredite, ainda que ninguém valorize, ainda que as pessoas não te respeitem porque você é desta forma, mas eu quero te lembrar uma coisa, isto é suficiente. O que você tem é suficiente para você vencer. O que você tem é suficiente para você restaurar o seu casamento. O que você tem é suficiente para você educar os seus filhos. O que você tem é suficiente para você prosperar. Eu conheço muita gente que ganha muito menos do que nós e é rica. Porque sabe cuidar, sabe administrar o dinheiro. Eu conheço uma pessoa que ela ganhou um salário mínimo por 3 e tem 5 casas de aluguel. Um salário mínimo por mês, sempre foi assim. Ajudante geral a vida inteira. Trabalhou no sítio, no mato a vida inteira. E a gente ganha dinheiro e não consegue comprar nada. Não consegue administrar nada. Nunca estamos satisfeitos com nada. Sempre precisamos consumir alguma coisa. Eu me coloco nisso também, irmão. Diga-se de passagem, para os bocudos de plantão aí, hoje eu estou comemorando 1 ano sem trocar o Jeep. Ninguém vai me dar os parabéns? Aê, vamos aplaudir a Jesus por isso. Hoje o culto está embaçado, não está? Não, porque eu trocava de carro igual trocar de pijama. Engraçado que o pijama que eu tenho, as Débora que me deram, não troco. Mas eu trocava de carro, né? E aí consegui ficar. Não é por causa de pandemia, não, porque na pandemia fiz muito rolo mal. Troquei até de moto. A moto eu não posso falar o mesmo. Mas eu também, às vezes, caio nessa cilada aqui, né? Você não se satisfaz. É um perigo. Seja você mesmo, irmão. Agradeça a Deus por tudo que você tem, pois é o suficiente. O que está dentro de você é suficiente. O que você tem é suficiente. Se você quer vencer gigantes, é hora de você entender isso. Vem aqui, Rafa, me ajudar. Por favor. Aleluia. Aleluia. O caminho para vencer gigantes? Seja você mesmo. Lute com o que você tem. Você está vendo como é simples vencer na vida? Até hoje eu falei alguma coisa complicada para você? Que você não consiga alcançar? Estamos aprendendo juntos com Davi. Não tem segredo nenhum. Não tem termos técnicos aqui nenhum. É Deus quem escolhe os vencedores. É uma escolha perfeita. Ele derrama seu Espírito Santo. Nós nos submetemos, é difícil submeter, eu concordo, mas faz parte, a gente consegue. Fica preocupado com a oposição, ela sempre existiu. Não é porque nós somos muitas vezes de açúcar que não vai mais ter oposição. Toma a iniciativa e seja você mesmo. Davi não inventou nada, não. Davi tentou agradar o rei, percebeu que não ia dar certo esse negócio. Opa, eu preciso voltar. Eu preciso voltar. E ele deixa tudo aquilo, pega o que ele tem, o que ele sabe fazer, é o suficiente, é assim que ele vai vencer. E ele vai. Ele vai lá. Ele chega. Ele se aproxima. Sendo ele mesmo. Semana que vem nós vamos continuar isso, essa história. Ele chega até ali, pega tudo que ele precisava. Opa, isso aqui é o suficiente. Eu não sei se você assiste o MasterChef, mas a galera vai lá para a cozinha, pega tudo que eles precisam, volta e sempre falta alguma coisa, mas é o suficiente. Eles, na mente daqueles profissionais, daqueles cozinheiros, aliás, amadores, eles entendem que aquilo que eles têm, e com a prática, eles vão conseguir oferecer um bom prato para os chefes. E tudo que eles pegam é suficiente. Davi fez isso. Davi pegou exatamente o que ele precisava, pedrinhas. Eu tenho a pedra, eu tenho um borná, as pedras são lisas, eu sei trabalhar com elas, eu vou colocar aqui, nesse negócio, nessa tiradeira, e ela vai deslizar no couro, porque eu já estou acostumado, eu faço assim mesmo, é assim que funciona. Eu me lembro de um testemunho, que fomos fazer uma visita a um grande engenheiro, renomado no Morumbi. E o presbítero João José era um mestre de obras. Não se formou no Mackenzie.
E aquele jovem recém-formado, esse foi o conselho que aquele homem me deu. Ele chegou até o João José, aliás, ele tinha feito os cálculos, ia colocar uma certa ferragem, e o chefinho chegou e falou, olha, pela minha experiência, essa ferragem não é o suficiente, essa laje cai. Não, o senhor está errado, porque eu estudei no Mackenzie e tal, e etc, e etc, e etc. Chefinho, tudo bem, o senhor é o engenheiro, eu sou apenas o mestre de obra. O senhor vai trazer para mim, eu vou executar, mas eu estou te falando, rever seus cálculos. O homem deu esse testemunho para mim. Não é que eu ouvi por aí, não. A pessoa disse isso. E uma mansão no Morumbi. E aí ele foi para casa à noite com a cabeça pegando fogo e fez os cálculos e recalculou e etc. E ele chegou no outro dia com humildade, e disse para o presbítero, o senhor tinha razão. O senhor tinha razão. E ele falou para mim, olha, a fortuna que eu tenho hoje foi graças ao conselho desse homem. E ele disse para mim, se o senhor quer ser um bom pastor, fique debaixo dos conselhos desse homem. Eu falei, o senhor não precisa nem ter falado isso. Experiência. Seja você mesmo. Você não precisa enfeitar. Você não precisa usar uma roupa que a sociedade coloca em você. Você não precisa usar uma técnica que coaches, né? A maioria é fracassado na vida, mas está lá e tal, que vieram e... Você não tem necessidade disso. Você tem a sua experiência. Você tem a graça de Deus sobre a sua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus sobre você. Meu irmão, vai dar certo. Você vai vencer o gigante, sim. Se você for autêntico. Se você preservar a sua identidade. Porque tudo que você precisa para vencer na vida, você tem. Pode olhar para dentro de você que você tem. E Deus vai te abençoar. Eu quero orar com você. Coloque-se de pé, por favor. Semana que vem tem mais. O caminho para vencer gigantes. Amém? Seja você mesmo. Existem áreas em nossa vida que a gente muda para melhor, né? Para melhorar. A gente muda. Não é esse o caso. Você não precisa mudar para agradar as pessoas. Você percebe que isso vai trazer benefício para o convívio? É importante que você se posicione. Mas existem áreas em nossa vida que você tem que ser você mesmo. Você não precisa mudar para agradar os outros. Né? Para quê? Só para satisfazer o ego do outro? Por causa do nível de intolerância do próximo? Então eu mudo por conta disso? Não faz sentido nenhum, irmão. Davi não ia agradar o rei, não. Davi queria agradar a Deus. Os apóstolos, quando foram impedidos no sinédrio de ficarem espalhando a mensagem, disse, olha, o que importa para nós não é agradar homens, mas é agradar a Deus. E a partir do momento que eles entenderam isso e começaram a agradar a Deus, Deus ia abençoando o ministério apostólico. Se você entende que você tem um compromisso com Deus, você tem que ser você mesmo, você não precisa ficar usando uma roupa que não é sua, e você larga tudo isso e confia somente em Deus, Deus vai te fazer vencer gigantes. Deus te fará vencer gigantes. E Deus está aqui nesta manhã para dizer a você, e te lembrar, aliás, que para Ele, ó, está tudo certo. Está tudo certo. É assim mesmo. Interessante que Pedro não precisou mudar nada, né? Pedro negou Jesus, Jesus passou entre eles, só deram uma trocadinha de olhar, dizendo para Pedro, Pedro, está tudo certo. Você é assim mesmo. Eu conheço você. E depois, quando eles se encontram lá na Galileia, às margens do mar da Galileia, interessante o comportamento de Jesus, né? Jesus chegou para Pedro, e aí, Pedrão, você lembra que você... Tá lembrado, Pedro? Você falou para mim lá em cima?
Quando era para você esbravejar no meio das pessoas, não, eu sou discípulo e etc. Jesus chegou, Pedro, você me ama? O senhor sabe que eu te amo. Não, Pedro, você me ama. Pedro, você me ama mesmo. Aí ele chora, diz, amo. O que Deus fala para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Porque ali era o Pedro, um vencedor. Era ele mesmo. Que as máscaras caiam na sua vida, meu irmão. Que você seja você mesmo, limitado, sabe? Com dificuldade de compreensão. Seja você mesmo, uma pessoa autêntica. Não uma pessoa bruta, ignorante, áspera, que ninguém se relaciona. Mas ache o que há de melhor em você e viva desta maneira. O que há de pior em você tem que mudar, lute para que isso aconteça, faça a sua parte. Mas Davi lutou com aquilo que ele tinha, porque ele entendeu que era suficiente. E Deus entregou o gigante nas suas mãos. Eu quero orar com você, Pai. Nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, e te agradecemos por tua santa palavra. Ó Deus, nós te agradecemos, porque quando olhamos para o teu sagrado, nós percebemos que nós não precisamos nos preocupar com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Davi não estava preocupado, não se importava com o que as pessoas iriam dizer, pelo simples fato dele ter abandonado aquilo e ter ido do jeito que ele era mesmo, ter ido para a batalha com pedras, com uma lançadeira, com um embornar, próximo do gigante, na beira do rio, correndo riscos. Mas Davi não se importou, porque Davi entendia que o Senhor avalia as coisas de uma outra maneira, e o Senhor quer que nós sejamos nós mesmos. Senhor, quantas pessoas estão perdendo a sua identidade, querem agradar a outros, querem satisfazer sistemas, enquanto que na verdade nós precisamos apenas ser nós mesmos. E que nesta manhã, Senhor, o Senhor desperte esse homem, desperte esta mulher, esta pessoa que nos acompanha pela rede social, que o Senhor o desperte. Que ele entenda que nós não precisamos mudar tudo em nossa vida para chegar a um outro nível, para vencer um gigante, para vencer uma batalha, mas nós precisamos apenas do Senhor ao nosso lado. O Senhor tem preparado tudo para nós, e a partir do momento que nós somos nós mesmos, cheios de falhas e limitações, pecadores, e entendemos a Tua graça, que ela é suficiente, que ela é operante em nós, nós somos abençoados, nós somos felizes, abandonamos traumas que nos aprisionaram por muitos anos. Senhor, que esta graça e esta clareza, que esta lucidez venha sobre o nosso coração, venha sobre a nossa mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo que nós precisamos, Deus, é seguir a sua direção, do jeito que nós estamos acostumados. Ao enfrentarmos os Golias da vida, Pai, não precisamos ficar repaginando, remodelando, desfazendo estruturas que o Senhor já nos deu ao longo da nossa existência. Pelo contrário, há um grande poder na simplicidade e na consciência fundamentada em um relacionamento profundo, sincero e sistemático com o Senhor. Quando nós somos simples, o Senhor nos dá a vitória. Quando nós ficamos inventando muitas coisas, nós corremos o risco de fracassarmos na vida. Que a simplicidade permaneça no coração de cada família aqui presente nesta noite, nesta manhã. Que eles sejam eles mesmos. Que a Tua graça venha sobre o coração de cada um deles. E que eles prosperem em tudo aquilo que eles fizerem. Pois essa é a oração que eu faço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.